paz, irmãos. Da última vez que eu vi, ele me chamou de Xuxa, e agora eu tô deixando o cabelo crescer e não fiz mais luzes. Estou feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Uma bênção estar nessa igreja de novo. E eu fiquei ouvindo algumas coisas, né, que o pastor falou, e eu fiquei pensando comigo, questão de oração, né? Faz um tempo que o Senhor tem falado muito comigo sobre oração, a persistência da oração. E eu vi uma ministração um tempo atrás do pastor Luciano Subirá sobre oração, e tem uma parte da ministração que ele fala assim: se você não ora, então nem crente você é. Assim, ele foi categórico. Se você não tem um hábito de orar, você pode ser qualquer coisa, mas você não é cristão. Porque para você ser cristão e ter intimidade com Cristo, você segui-lo, você tem que ter o hábito de orar. E o pastor aqui falou da oração. Então, se você não tem o hábito de orar, irmão, você precisa rever os seus conceitos, porque a nossa fé em Cristo, ela não é fortalecida, ela não é forte, ela não é verdadeira se não tiver a prática da leitura da palavra e da oração. É uma fé em qualquer coisa, mas é uma fé muito vã, que pode, qualquer vento, qualquer movimento, pode te levar. E, enfim, eu estava vindo para cá, e quando eu estava lendo, estudando a palavra que eu vou falar hoje, o Senhor tem colocado tantas coisas no meu coração, e eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos, que eu acho que é fundamental. O pastor Luiz aqui falou sobre tantas coisas, tanta fé, tanta religião é vendida hoje pra gente, né? E nós esquecemos muitas vezes que nós estamos na igreja por um único motivo, que nós acreditamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Esse é o motivo de estarmos aqui. Talvez você veio para a igreja porque está com um problema muito grande na sua família. Mas esse não é o grande motivo de estar com Cristo. É que Ele te salvou. E hoje você tem a vida eterna. Você tem o reino dos céus. Você tem a possibilidade de estar no reino dos céus. Talvez a sua família seja toda reconstruída, ou talvez não. Mas que você leve a palavra de que você está em Cristo. E isso é o mais importante. Talvez você tenha um carro do ano, ou talvez você nunca tenha um carro do ano. Mas você tem que ter a convicção de que você está salvo em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior bem, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Muitas vezes nós esquecemos, oramos a Deus pedindo tantas coisas, ansiosos por tantas coisas, e esquecemos que o que nós mais precisamos é estar com Ele. É viver em intimidade com Ele. Ele é o mais precioso. Ele é o primordial para que nós alcancemos a vida eterna, para que nós estejamos, para que possamos um dia estar com Ele frente a frente, abraçar e falar: valeu a pena. Tudo valeu a pena. Amém? Eu posso tirar o sapato? Porque eu estou muito alta aqui. Só um minuto. É que eu fico muito alta aqui, irmãos, aí fica difícil para ler, a pessoa é meio míope. Vamos em Marcos 10, a partir do 17. Marcos 10, a partir do versículo 17. Tem o título como O Jovem Rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus.
Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Hoje eu quero falar sobre sentido da vida, sensibilidade, coragem e entrega. A humanidade, desde que a humanidade, ela procura o sentido da vida. Quem nunca fez a pergunta: quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Essa é uma pergunta não nossa, mas é uma pergunta que filósofos sempre fizeram e tiveram a sua vida em busca desse sentido, de responder essas perguntas que a gente se faz. Então, nós tivemos no princípio da história humana Deus, a religião, como o centro de tudo. Mais para frente, nós tivemos o homem como o centro de tudo, a fim de responder essas perguntas. Depois, nós tivemos a ciência. Hoje nós tentamos dialogar a ciência com religião e acredite no que você quiser. Se o que você está acreditando está bom para você, então vai por esse caminho. Tudo isso a fim de responder essas perguntas. Qual o sentido da vida? Eu quero obter a vida eterna, mas como que é? E esse jovem rico, ele foi perguntar para Jesus para essas perguntas que nós temos. Quando ele foi falar assim: qual o sentido, como eu faço para alcançar a vida eterna? Ele estava ali tentando, que ele estava querendo que Jesus saciasse aquilo que ele estava buscando, e é que todo mundo, todo ser humano, todo homem procura. E então Jesus, ele vai falar sobre os mandamentos, e ele vai falar assim: olha, mas tudo isso daí eu já sigo. Tudo isso daí eu venho seguindo desde a minha mocidade. E aí eu paro para pensar que ele estava ali, ele era um religioso, ele estava seguindo os mandamentos, as leis de Moisés, tudo certinho. E era certinho, porque se não fosse Jesus, teria o repreendido naquele momento. Mas ainda assim, mesmo seguindo religiosamente todas as leis, ainda ele achava que estava faltando algo. Que ele não tinha obtido a vida eterna e ele estava buscando essa vida eterna. E é quando ele se encontra e ele vai desesperado. Ele fala que ele correu para perto de Jesus a fim de buscar. E então Jesus, ele fala, ele tem esse diálogo com ele. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando nesses filmes que a gente assiste sobre tesouro escondido, né? A pessoa, ela fica sabendo que tem um tesouro escondido muito longe, mais ou menos Piratas do Caribe, alguma coisa assim. E então ela procura um mapa, e lá no mapa ele dá um caminho até você chegar no X, que é o tesouro que a pessoa está procurando. Essas pessoas, elas tentam canalizar o sentido da vida delas em alguma coisa que seja muito maior do que elas. E elas gastam a energia delas na convicção de que quando elas acharem esse tesouro, tudo está resolvido. Nesses filmes fala muito isso. Eles perdem tudo, e eles brigam, e eles largam tudo atrás de achar o tesouro perdido, o tesouro escondido. E esse jovem, ele estava mais ou menos assim. Ele tinha um mapa, que eram as leis, a fim de alcançar o tesouro, que é o quê? A vida eterna.
E ele estava ali fazendo tudo, seguindo o caminho certinho, certinho, certinho. Mas ainda assim, ele não estava conseguindo ter a convicção de que aquilo ia chegar na vida eterna. De que aquilo ia realmente ser o tesouro que ele estava procurando. E então, Jesus fala assim, no versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. O amou, para mim, faz todo sentido, porque ele está vendo que o rapaz está ali tão sincero. Ele está sendo muito religioso. Ele está seguindo as leis, mas ele está buscando algo muito maior. E Jesus, naquele momento, o amou e falou assim, tá aí. Eu vou falar para esse cara aí, o que ele precisa fazer. Tá aí, esse cara está buscando, eu o amei, ele está sendo sincero, e ele precisa só de uma coisinha. E eu fiquei pensando que muitas vezes nós estamos seguindo tudo aquilo que nos falado. Olha, para você ser um bom crente, você tem que seguir esse caminho. Para ser um bom crente, você tem que falar desse jeito. Para ser um bom crente, você tem que fazer dessa forma. E você talvez esteja ali tentando ser um bom crente, seguindo tudo aquilo que estão te falando. Mas ainda assim, te falta algo. Mas ainda assim, não é aquilo, não é o tesouro que você está procurando. Ainda assim, você precisa de algo. Ainda falta alguma coisa. E talvez você esteja sendo muito sincero, e o Senhor está falando, falta alguma coisa. Mas essa uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor, Ele vai nos falar essa noite o que está faltando para alcançarmos o tesouro perfeito, que é Ele. Alcançarmos a vida eterna, alcançarmos a plenitude de estar com Ele, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E então, no versículo 20, ele fala que guardou e Jesus o amou e ele fala, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e me segue. Queridos, aí ficou muito difícil, né? Ele vai e fala assim, olha, falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. Ali eles estavam numa negociação. Olha, eu te falei, tem os mandamentos. Ah, mas eu estou seguindo os mandamentos. Então Jesus dá a última cartada. É aquela, pegar ou largar. É a negociação. Olha, falta só isso, ou você pega ou você larga. Mas o que é mais triste é que naquele momento, o versículo próximo ele vai falar, ele, contrariado, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele poderia, naquele momento, ter mudado a história dele. Ele, naquele momento, ele poderia ter mudado a vida dele, ele poderia ter saciado aquilo que ele estava buscando há anos. Mas, naquele momento, ele olhou para aquilo que ele tinha e ele não entendeu que o tesouro que Jesus estava oferecendo para ele era muito mais precioso, era muito mais importante do que todos os bens materiais que ele tinha. E nesse momento eu não estou falando de bens, se é pecado ou não ter bens materiais, mas de ter a sensibilidade de olhar para o reino de Deus e abrir mão daquilo que lhe afasta de Deus, de abrir mão e falar assim, olha, eu reconheço que Cristo é o que dá sentido para tudo. Eu tenho a sensibilidade de ouvir a sua voz, mas será que eu tenho coragem de abrir mão disso que Ele está me falando que eu preciso abrir mão para alcançar a vida eterna? De entregar aquilo que Ele está me pedindo para viver algo mais com Ele. Esse jovem, ele não mensurou nada disso, ele só mensurou, ele olhou os bens, tudo que ele tinha e falou assim, não, talvez não valha a pena. É igual uma bolsa de valores.
O reino dos céus é uma especulação muito louca. Eu não entendo nada de bolsa de valores, tá, irmãos? Mas eu imagino que seja. Os irmãos, se eu estiver errado, quem entende, por favor. Porque existem empresas que chegam na bolsa de valores muito baixas, né? Com valor muito baixo. E então, tem aquelas pessoas, os conselheiros que falam assim, ó, mas pode investir. Daqui a 1 ano, essa empresa vai estar custando tanto. Então, investe tanto. E aí, vai de você investir ou não. Né? Eu li uma época atrás que a bolsa da Sabesp, quando foi para a Bolsa de Valores, elas custavam mais ou menos R$10. R$10. Muito fácil ter, né, uma bolsa ali da Sabesp. Hoje em dia, não. Elas estão um valor absurdo, porque assim, aumentou muito. Então, quem comprou naquela época, hoje, está muito feliz. A especulação, essa especulação louca é do reino dos céus. Porque ele fala assim, olha, se você está buscando a sua vida, se você está querendo salvar a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida, você salva. Que loucura! É uma bolsa de valores, é uma empresa chamada Reino dos Céus, que aparentemente não vale nada e que está me mandando entregar tudo, porque amanhã vai valer tudo. Os irmãos conseguem entender isso? Que loucura! E Jesus está falando assim, aplica o seu dinheiro em mim. Aplica o seu dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando entrega tudo em mim, entrega tudo na minha empresa, que é o reino dos céus, entrega tudo, porque mais para frente você vai ver o resultado. É uma especulação louca, mas aplica em mim. Não aplica nas outras empresas que hoje estão dando muito lucro. Não, aplica em mim. Eu prometo que mais para frente você vai ver o resultado. Que mais para frente você vai ver todas as promessas sendo cumpridas. Mais para frente você vai ver que valeu a pena aplicar a sua vida, entregar tudo na minha empresa chamada Reino dos Céus. Foi isso que Jesus estava falando com o jovem rico. E ele não entendeu. Jesus não estava nem aí se ele tinha dinheiro, se ele não tinha. Ele estava falando do coração dele. Olha, você faz tudo certinho, mas o seu coração está longe de me amar primeiro. O seu coração está longe. Você segue todos os mandamentos, mas está longe de entregar tudo por mim. Comece entregando seus dinheiros aos pobres e me segue. Ele estava falando assim, ó, entrega o seu coração, entrega, deixa eu te libertar dessa prisão que está o seu coração, para você viver a liberdade em mim. O seu coração está aprisionado pelas coisas desse mundo, então eu vou te libertar para você ver aquilo que eu tenho para você. Às vezes nós não queremos entregar determinadas coisas para o Senhor porque nós estamos tão presos nas coisas terrenas. E o Senhor está falando assim, olha, eu quero te libertar porque eu quero fazer você enxergar além daquilo que você está enxergando. Eu quero que você veja coisas muito maiores. Eu quero que você veja coisas muito grandes. Eu quero que você tenha uma visão ampliada, uma visão sobrenatural do que eu tenho para você. E você fica aí, olhando as suas propriedades que você conseguiu com tanto custo. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que o Senhor tem para nós. Ele está falando assim, olha, entrega. Não é fácil, mas é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós entreguemos o nosso coração. Ele quer que nós entreguemos tudo que nós temos. Ele quer que nós entreguemos tudo que nós somos. E falar assim, vem, me segue. Ele fez isso com os discípulos. Pedro não vendeu a casa dele. Como a gente às vezes pensa, fala assim, mas será que é uma questão só de dinheiro e de vender tudo que nós temos? Não, Pedro não vendeu. Mas eu acredito que Pedro mal ia na casa dele, porque ele largou tudo para pregar o evangelho. A casa dele se tornou todos os lugares onde ele pudesse estar pregando o evangelho. Então ele quer que nós entreguemos aquilo que nos aprisiona, aquilo que não nos deixa ter um relacionamento mais profundo com Deus.
Amém? Então, o jovem rico encontrou o caminho para a vida eterna. Ele encontrou o sentido da vida em Cristo. Ele foi sensível para correr atrás de Jesus e buscá-lo. Mas ele não teve coragem de entregar tudo. Mas em Mateus, vamos lá em Mateus. Em Mateus 13, 44. E é uma das passagens que eu mais amo. Mateus 13, 44, fala assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Olha o tesouro aqui de novo, olha o mapa, os piratas e tudo mais. Num campo, um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Olha que diferença de história. 2 homens estão buscando um tesouro. Eles estão buscando um tesouro. Então, buscando um tesouro, achou, fez o quê? Ele percebeu que aquele tesouro era muito valioso. Ele era tão sensível que ele olhou e falou assim: eu nunca vi um tesouro como esse. Tudo que eu tenho não se compara ao valor desse tesouro. Ele vai, enterra de novo esse tesouro, vende tudo que ele tem e compra o campo. Por causa do campo? Não, por causa do tesouro que estava escondido. E um outro homem que estava procurando pérolas e de repente acha uma pérola. E ele olha e fala assim: que pérola perfeita, que pérola linda, que pérola de grande valor. E ele vai e vende tudo que ele tem para ficar com uma pérola. Olha que sensíveis que eles foram. Eles estavam buscando algo muito maior do que eles. Eles estavam buscando algo que desse sentido para a vida deles. E eles encontraram algo muito precioso. E diferente do jovem rico que Jesus teve que falar para ele: te falta uma coisa. Esses homens, na hora que eles bateram o olho, pá! Opa! Isso daí é muito valioso. É mais valioso do que tudo que eu tenho. E eles venderam tudo e ficaram. Eles foram corajosos, entregaram tudo o que tinham para ficar com a pedra. Temos que ser corajosos para entregar tudo que nós temos para ficar com Cristo. Não é fácil, mas o Senhor de uns tempos tem falado muito comigo. Às vezes nós buscamos tantas coisas nesse mundo, nós buscamos satisfazer a nossa vida em tantas coisas. E quando o Senhor está falando: olha, o que eu quero da minha igreja é que fique comigo, que entregue tudo para ficar comigo, que perceba que eu sou o mais valioso do que eles procuram, que nada é tão importante do que eu na vida deles. Talvez você trabalhe bastante, talvez faça muitas coisas para Deus na igreja, mas o que Deus está mais preocupado não é aquilo que você faz, Ele está mais preocupado com você. Ele está mais preocupado em você entregar tudo que você tem para ficar só com Ele. Ah, mas se eu entregar tudo que eu tenho para Deus e ficar na igreja, você está entregando tudo. Mesmo que você sente no banco, o que eu acho muito difícil. Isso para Deus já vale. Se você achar que entregar tudo e só ficar no banco, é o que você, o que vai te deixar mais perto de Deus, então
É isso que o Senhor quer, que você entregue tudo para ter mais com Ele, para ficar mais com Ele. Mas é uma via de mão dupla, porque quando você entrega tudo para Deus, Ele te enche, você fala assim, eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso falar isso com mais pessoas, eu preciso que mais pessoas se entreguem para Jesus, e mais pessoas sejam cheias, e mais pessoas tenham aquilo que eu estou tendo. Quanto mais a gente é cheio, mais a gente entrega, mais a gente compartilha, porque o amor do Senhor, ele é multiplicado quando a gente divide. Eu não sei que equação é essa, mas é assim. Quanto mais Ele te dá, mais você divide. Quanto mais Ele te dá, mais você divide e mais você tem. Que coisa louca! Mas é isso que o Senhor quer. Ele quer que entreguemos tudo, 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 tudo. Talvez seja o meu emprego, seja difícil entregar o meu emprego para viver só com Cristo. Eu não estou falando em entregar como o pastor aqui falou, que muitas vezes as pessoas entregam, talvez sim, talvez não, mas entregar as nossas preocupações todas em Jesus e ficar tudo secundário. Às vezes nós colocamos o nosso trabalho, a nossa família, os nossos desejos, os nossos sonhos em primeiro lugar, e o Senhor, Ele fica secundário, Ele fica lá para trás. Mas o que o Senhor está falando é, olha, se você deixar tudo isso para segundo plano e pensar que você só tem que ter a mim, que você tem que me buscar em primeiro lugar, que primeiro tem que ser eu nos seus pensamentos, quando você acordar, quando você dormir, quando você estiver trabalhando, quando você estiver lavando roupa, quando você estiver cuidando da sua família, quando você estiver comendo, quando você estiver tomando banho, quando tudo nos seus pensamentos for primeiro o meu reino, quando tudo for primeiro o meu relacionamento contigo, você pode ter certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas o Senhor, Ele tem que ser primeiro. O Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e em tudo. É o nosso sacrifício. É o entregar. É deixar tudo diante dEle e falar, Senhor, aquilo que você quiser levar, você leva. Aquilo que não te satisfaz, então, Senhor, tira de mim. Aquilo, Pai, que me afasta de Ti, então, por favor, tira de mim, porque o que eu quero é estar mais perto de Ti. Tem uma frase de eu não sei o nome dele, depois eu posso até procurar, que ele fala assim: a pessoa pela qual a causa de Deus não é digna de todo sacrifício, jamais compreenderá a preciosidade da pérola. Eu vou falar de novo. A pessoa pela qual a causa de Deus não é digna de todo sacrifício, jamais compreenderá a preciosidade da pérola. Eu sei aquilo que o Senhor pede de mim, e eu só consigo entender quão valioso é o tesouro. Eu só consigo entender quão valioso é a pérola, porque eu sei que aquilo que Ele me pede custa muito. É o meu sacrifício. Deus pediu de Abraão o quê? Isaac. Deus pediu de Abraão Isaac, e ele estava pronto a dar Isaac. E ele entendia quão precioso era o reino dos céus, porque Isaac era muito precioso para ele, mas ele estava disposto a entregar Isaac. Paulo entregou tudo, tudo. Ele entregou a sua fama. Ele trabalhava muitas vezes como fazendo redes. Ele dormia na casa dos irmãos. Ele tinha algo que ninguém sabe, na verdade, se era uma doença, o que era. Ele era açoitado. Ele vivia em prisões. E ele entendia que o reino dos céus era muito precioso. Porque tudo isso custava muito para ele. Porque era muito sacrifício doar tudo aquilo. Abrir mão de tudo isso. Não é fácil, mas vale a pena. Abrir mão do que o Senhor está pedindo, daquilo que falta.
para ter mais intimidade com Ele, para se relacionar mais com Ele, para se entregar e mergulhar no oceano de amor, de graça e de misericórdia, para viver um outro nível de relacionamento, de ousadia. Queridos, eu tenho orado para Deus e eu falo: Senhor, eu quero viver um tempo de ousadia. Eu quero viver um tempo de ousadia. Eu não sei o que isso vai me custar. Eu não sei se são noites de sono, não sei se são sonhos, se são planos, mas eu quero viver um tempo mergulhada na graça, na misericórdia e na ousadia de Deus. Mas isso exige uma entrega. Tenha coragem de entregar no altar do Senhor aquilo que Ele está pedindo para você viver um tempo tremendo com Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: às vezes as pessoas elas fazem tantos caminhos, né? Tantas coisas que você precisa fazer para ter algo mais de Deus. Mas quando eu olho para os discípulos, eu vejo que eles se gastavam na oração, no jejum e na palavra. Que é algo simples. Na oração, no jejum e na palavra. E aí Pedro, quando está chegando no templo, ele fala, vem um rapaz e fala assim: me dá um trocado. Olha, um trocado eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, ousadia. Mas entrega tudo que você tem. Entrega tudo que você tem. Entrega aquilo que lhe falta. Falta o quê? Falta o meu coração. Falta, não sei, falta entregar para Jesus aquelas mágoas que me afastam. Falta entregar atitudes que me afastam, eu não sei. Mas entrega no altar para que o Senhor, Ele venha com poder e ousadia e com unção nesse tempo da igreja. Entrega no altar do Senhor, querido. Vamos viver um tempo aonde nada, igreja, vamos viver um tempo onde nada nos detenha, onde as pessoas passarem, nós tenhamos palavras proféticas, mesmo na rua, não importa onde nós estejamos, mas que sejamos ousados e usados aonde quer que sejamos, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no ônibus, não importa, mas que sejamos ousados. O Senhor, Ele quer muito mais. Entrega. Te falta algo? Então busque esse algo que te falta e entrega aquilo que te afasta ao Senhor e fala: Senhor, eu quero muito mais de Ti. Eu quero ser cheio de Ti, porque o Senhor é a minha pérola valiosa. Não existe nada mais precioso, nada mais valioso do que estar aqui na presença do Senhor, podendo adorar, ser cheio do Teu Espírito, sentindo Ele movendo o nosso coração e sabendo que um dia nós estaremos com Ele, lá no reino com Ele, podendo abraçá-lo, podendo olhar nos olhos dEle e falar: Senhor, obrigada por cada dia que o Senhor me sustentou. Obrigada por cada dia que o Senhor cuidou da minha vida. Obrigada por cada dia que o Senhor cuidou da minha família. Obrigada pelos planos que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada por aqueles planos que não deram certo, porque eu sei que não eram da sua vontade e queriam me fazer triste. Obrigada pelos relacionamentos que me fortaleceram, mas obrigada pelos relacionamentos que não deram certo, porque eu sei que iriam me tirar do Teu caminho. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem um caminho perfeito para mim. Obrigada, Senhor, porque eu mesmo não merecendo, Pai, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me conduz. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar aqui, podendo viver a vida eterna contigo, podendo Te exaltar, dizer que Tu és santo, olhar nos Teus olhos, poder Te abraçar. Senhor, obrigada porque eu esperei tanto por esses dias. A vida na terra não foi fácil, ela foi uma vida de angústia, mas hoje estar contigo no céu é muito além daquilo que eu imaginei. Aleluia. O Senhor é a nossa pérola preciosa.
É o nosso tesouro escondido, mais precioso. E para entender isso, é preciso muita sensibilidade. A palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Um tesouro, imagina, um tesouro aberto na cara de um monte de gente. E as pessoas, eu imagino isso, estou aqui confabulando. Um tesouro, imagina um tesouro cheio de ouros e pedras preciosas, as mais lindas. Um monte de gente em volta, um monte de gente escolhida, olhando para aquele tesouro e falando assim: meu Deus, mas é esse monte de mato aqui? É esse monte de mato aqui que é o nosso tesouro? Eles olhavam e não viam o valor daquele tesouro. Mas nós somos felizes porque nós ouvimos essa palavra e nós podemos ver, nós podemos contemplar esse tesouro perfeito, esse tesouro maravilhoso. E quando nós olhamos, nós não olhamos um monte de nada, um monte de terra, mas nós olhamos que ele é precioso, nós olhamos o valor real dele. Nós conseguimos contemplar o valor real dele. Aleluias. 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 Espírito Santo de Deus, nós percorremos um caminho buscando um sentido da nossa vida. E de tantos caminhos que nós trilhamos, eu não sei o caminho que os meus irmãos trilharam. Eu conheço o caminho que eu trilhei para chegar até aqui, não foi um caminho fácil. Foi um caminho de desilusões, um caminho de fantasia, um caminho de choro, um caminho de tristeza. Mas um dia eu encontrei o Senhor, o meu tesouro perfeito, o meu tesouro valioso. E o Senhor deu sentido para tudo na minha vida. E desde aquele dia, o Senhor tem o meu coração. Pai, nós estamos sensíveis, nós somos sensíveis. E estamos buscando, ó Pai, mais de Ti, porque acreditamos que só em Ti nós temos, ó Pai, a vida eterna. Nos faz nessa noite, Senhor, corajosos para abrir mão daquilo, Pai amado, que nos afasta de Ti. Nos faz corajosos, ó Pai, para vender as nossas propriedades que não nos acrescentam nada, para vender, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que é a mais na nossa bagagem, para abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que não, Senhor, nos acrescenta, ó Deus, e entregar tudo a Ti, ó Pai. Queremos entregar tudo a Ti, Jesus. Queremos entregar tudo a Ti, ó Pai. Porque se não entregarmos tudo a Ti, nós não Te veremos. Nós queremos Te ver. Nós estamos aqui essa noite porque nós queremos Te ver um dia. Nós queremos Te abraçar, ó Pai. E nós queremos viver eternamente na Tua presença, Deus. Nos faz corajosos, Espírito Santo. Guia os nossos pés no Seu caminho. Queremos Te amar acima de todas as coisas, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nesse momento nos mostrar aquilo que nós precisamos entregar, abrir mão, para termos mais de Ti. Espírito Santo, que cada um de nós sejamos tocadas, ó Pai, daquilo que nós precisamos abrir mão, entregar no Teu altar, para sermos, ó Pai, cheios de Ti. Queremos um tempo, ó Pai amado, um tempo, Senhor, de ousadia, um tempo, Senhor, de sermos usados, ó Pai. Queremos gastar a nossa vida, queremos gastar a nossa juventude, os nossos dias, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa, Senhor, saúde, a favor da Tua obra, a favor da Tua causa. Aleluias. Toca-nos, Deus. Toca-nos, Pai.
Aleluias. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Obrigado, Jesus. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre, livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia, Deus. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Fique à vontade na presença do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui no altar, fique à vontade na presença do Senhor. Ele quer libertar os nossos corações daquilo que nos deixa cativos, daquilo que nos afasta dele. Ele quer que nós vivamos em liberdade com ele. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Somos livres. Olhe para o céu, olhe para o alto e seja livre. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres.
do pecado, livres das cadeias, livres de toda acusação, livres de tudo aquilo que te prende. Em Cristo somos livres, somos livres. Em Cristo somos livres, 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 livres para te adorar, livres para te buscar, meu Senhor.